Imagina dar seus últimos R$ 50 para uma desconhecida, sem saber que ela é milionária e que está de olho em você há meses. Essa história aconteceu numa cafeteria em São Paulo e vai te fazer acreditar que bondade nunca é desperdiçada. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora é sobre como um gesto simples pode mudar tudo. A máquina apitou pela terceira vez. Cartão recusado. Luiz Ferreira observava da fila, reconhecendo aquele olhar de pânico nos olhos da mulher à sua frente. O mesmo olhar que ele tinha visto no espelho 3 dias atrás, quando seu próprio cartão falhou no supermercado. A diferença é que ela usava um blazer que provavelmente custava mais que o aluguel dele de 3 meses. Desculpa, não entendo, a mulher murmurou, dedos tremendo enquanto revirava a bolsa de couro. Pode tentar de novo? A atendente suspirou, impaciente. Moça, tem gente esperando. Luiz olhou para a nota amassada na sua mão. R$ 50. Seus últimos R$ 50. O dinheiro que deveria durar até quinta-feira. Ainda faltavam 4 dias. O dinheiro para o pão, o leite, talvez um ovo se ele tivesse sorte. O dinheiro entre Nina ter algo no estômago ou ir para a escola com fome. Mas aquela mulher... Ela tinha o mesmo desespero que ele conhecia tão bem. E Luiz tinha aprendido uma coisa nos últimos 8 meses de inferno. Quando você está no fundo do poço, a única coisa que te mantém humano é lembrar que outros também estão caindo. Por favor, deixa eu pagar, ele disse, se aproximando. A mulher se virou e seus olhos se encontraram. Por um instante, brevíssimo, quase imperceptível, algo passou pelo rosto dela. Reconhecimento, mas era impossível. Luiz tinha certeza que nunca a tinha visto na vida. Não, eu não posso aceitar, ela começou, mas sua voz saiu fraca, quase derrotada. Aceita sim, Luiz insistiu, já entregando a nota para a atendente. Todo mundo tem dias ruins. Alguém fez isso por mim semana passada. Era mentira. Ninguém tinha feito nada por ele. Mas ela não precisava saber disso. A mulher estudou seu rosto com uma intensidade que o deixou desconfortável. Como se estivesse memorizando cada detalhe, cada marca de cansaço sob seus olhos, cada fio grisalho prematuro em seu cabelo castanho. Obrigada, ela disse finalmente. Você não faz ideia do que isso significa. Luiz acenou com a cabeça e se afastou, pedindo apenas uma água. Não podia mais pagar café. Não depois de doar seus últimos R$ 50. Seu estômago roncou em protesto. Ele não comia desde ontem de manhã, guardando o pouco que tinha para Nina. Espera! A voz dela o alcançou quando ele já estava quase na porta. Como você se chama? Ele hesitou. Luiz Ferreira. Os olhos dela se arregalaram, quase imperceptivelmente. Luiz Ferreira, ela repetiu como se provando o nome. O arquiteto? O coração de Luiz disparou. Como ela sabia? Ex-arquiteto, ele corrigiu, a palavra amarga na língua. Agora trabalho com segurança. Entendo, ela disse suavemente. Depois, mais alto. Obrigada de novo, Luiz, pela gentileza. Ele apenas acenou e saiu rapidamente, não querendo prolongar a conversa. O sol da manhã bateu em seu rosto. E ele checou o celular. 3 horas até seu turno começar. 3 horas para caminhar os 7 quilômetros até o shopping, economizando os 4h40 do ônibus. O que Luiz não viu foi Rafaela Mendes congelada naquela cafeteria, seu café esfriando nas mãos trêmulas. 6 meses. Ela o observava há 6 meses. Então é verdade. Ela sussurrou para si mesma, tirando o celular do bolso com dedos que ainda tremiam. Não de nervosismo pelo cartão, mas de algo muito mais profundo. Ela ligou. Beatriz, sou eu. Preciso de tudo sobre a saída do Luiz Ferreira da arquitetura. Quero dizer tudo. Cada e-mail, cada documento, cada segundo de sua proposta que enviou para nós. Sua voz endureceu como aço. E quero saber por que diabos um projeto de R$ 1 milhão está engavetado na mesa do Maurício há 7 meses.
Do outro lado da linha, sua assistente engasgou. Rafaela, você está falando do segurança? Não. Rafaela olhou pela vitrine, observando Luiz se afastar pela calçada, ombros curvados pelo peso invisível do mundo. Estou falando do homem que acabou de me dar os últimos R$ 50 dele. O homem que divide seu almoço com o morador de rua na porta do shopping toda semana. O homem que acalma crianças perdidas com histórias de prédios mágicos que tocam as nuvens. O homem cujo arquivo eu tenho lido todas as noites como se fosse um romance. Ela pausou, a realidade do momento caindo sobre ela como chuva fria. E o homem que eu acabei de descobrir que não comeu nada hoje, mas mesmo assim pagou pelo meu café. Naquela noite, Luiz dividiu meio copo de água com açúcar com Nina, dizendo que era suco especial de energia. Ela tinha 9 anos, mas seus olhos já eram velhos demais, cansados de acreditar nas mentiras gentis do pai. Pai, você comeu alguma coisa hoje? Ela perguntou, sua voz pequena no apartamento ainda menor. Comi sim, filha. Um almoço enorme no shopping. Outra mentira. Ele estava ficando bom nisso. Nina não disse nada, apenas se aninhando contra ele no sofá quebrado que também servia de cama. Em suas mãos, um caderno surrado onde ela desenhava suas invenções, máquinas impossíveis criadas pela imaginação de uma criança que desejava fazer dinheiro aparecer do nada. Pai, quando você vai voltar a fazer prédios bonitos? Luiz engoliu o nó na garganta. Em breve, princesa, em breve. Mas ele não acreditava mais nisso. Não depois que seu projeto para a Terra Viva Soluções tinha sido ignorado 7 meses atrás. Não depois que a arquitetura, sua paixão, sua vida, tinha se tornado apenas mais uma lembrança dolorosa de quem ele costumava ser. Naquela mesma noite, em um escritório no 23º andar a apenas 3 quilômetros dali, Rafaela Mendes não conseguia parar de olhar para 2 documentos em sua mesa. O primeiro, um projeto arquitetônico brilhante para edifícios sustentáveis que poderiam revolucionar a construção civil no Brasil. Assinado por Luiz Ferreira, recebido 7 meses atrás e criminosamente enterrado por um gerente incompetente. O segundo, um relatório de investigação particular que ela havia encomendado 3 meses atrás, depois de observar aquele segurança realizar seu 10º ato inexplicável de bondade. Viúvo há 2 anos, filha de 9 anos, ex-arquiteto premiado. Desistiu da carreira após morte da esposa. Situação financeira, crítica, despejo iminente. E ainda assim, ela passou os dedos pelas fotos anexadas ao relatório. Luiz compartilhando seu sanduíche. Luiz ajudando uma senhora com as compras. Luiz, um homem que não tinha nada, mas dava tudo. E hoje ele tinha dado a ela seus últimos R$ 50. Rafaela fechou os olhos, uma decisão se solidificando em seu peito como concreto curando. Maurício Tavares vai se arrepender de ter nascido, ela disse para o escritório vazio. E Luiz Ferreira vai descobrir que bondade não é fraqueza. Ela pegou o telefone de novo. Beatriz, preciso que você descubra o endereço do Luiz e prepare os documentos de demissão do Maurício, fraude corporativa, apropriação indébita de propriedade intelectual. Ela fez uma pausa, um sorriso frio nos lábios, e obstrução de justiça. Do outro lado da cidade, Luiz finalmente adormeceu no sofá, Nina aconchegada contra seu peito, ambos ignorando o ronco de estômagos vazios. Ele não sabia que em menos de 48 horas, aqueles R$ 50 se tornariam o investimento mais valioso de sua vida. Ele não sabia que estava sendo observado. E ele definitivamente não sabia que a mulher do café estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. 48 horas depois, Luiz estava no 23º turno consecutivo sem comer uma refeição completa. Sua visão embaçava às vezes, mas ele apertava os olhos e continuava. Mais 6 horas de turno, mais um dia sobrevivido. Boa noite, seu Luiz, cumprimentou Dona Marina, a senhora que limpava o shopping. Ela sempre trazia marmitas enormes e, sem falta, esquecia metade na geladeira do vestiário. Luiz sabia que não era esquecimento.
Era bondade disfarçada de descuido. Boa noite, dona Marina, ele respondeu, a voz rouca de cansaço. Olha, hoje eu exagerei no almoço de novo, ela disse, como sempre dizia. Tem uma marmita ali na geladeira com seu nome. Se ninguém comer, vai estragar, viu? Luiz sentiu os olhos arderem. Pequenas bondades. Eram elas que o mantinham vivo. Obrigado, ele sussurrou. O que ele não viu foi Rafaela Mendes observando de longe, escondida atrás de uma coluna, vestida casualmente para não chamar atenção. Ela tinha vindo ali pela 10ª vez em 6 meses, só para observar, para entender. E agora, conhecendo a verdade sobre sua situação, cada gesto dele tinha um peso diferente. Ele não estava apenas sendo gentil. Ele estava escolhendo humanidade sobre sobrevivência. E isso, Rafaela percebeu com o coração apertado, era a coisa mais rara que ela tinha visto em seus 32 anos de vida. Ela se virou e caminhou rapidamente até o estacionamento, onde Beatriz a esperava no carro. Conseguiu o endereço? Rafaela perguntou entrando. Consegui. Mas Rafa... Beatriz hesitou, mordendo o lábio. Você precisa ver isso. Ela entregou uma pasta. Dentro havia fotos. O prédio de Luiz, paredes descascadas, infiltrações, uma escada externa enferrujada. O apartamento, kitnet de 25 metros quadrados, mobília quase inexistente, um sofá que claramente servia de cama. E no meio da pasta, algo que fez o coração de Rafaela parar. Os desenhos de Nina. A assistente tinha conseguido cópias através da escola. Máquina de fazer comida aparecer, dizia um. Outro mostrava uma invenção para o papai não ficar triste. Um terceiro era um prédio gigante com asas, com a legenda: quando o papai voltar a fazer prédios que voam. Meu Deus, Rafaela sussurrou, as mãos tremendo segurando os desenhos. Ela sabe. A menina sabe que o pai está se matando por ela. E tem mais. Beatriz abriu outra seção da pasta. O projeto do Luiz. Eu trouxe 3 especialistas independentes para avaliar. Todos disseram a mesma coisa. É revolucionário. Os edifícios que ele projetou poderiam reduzir consumo de energia em 60%, usar materiais 100% reciclados e custar metade do valor de construções tradicionais. Rafaela fechou os olhos. Quanto vale? Conservadoramente, 3 milhões em patentes. Se implementado em larga escala, bilhões. E o Maurício? Beatriz fez uma careta. Ele recebeu o projeto, viu o potencial e guardou. Estava tentando modificar alguns aspectos para registrar como ideia própria. Encontramos rascunhos no computador dele. É fraude descarada. Rafaela abriu os olhos e Beatriz recuou involuntariamente. Tinha algo perigoso naquele olhar. Marca uma reunião emergencial amanhã de manhã. Conselho completo, departamento jurídico e o Maurício. Ah, e Beatriz. Ela sorriu, mas não havia calor ali. Manda um convite para o Luiz Ferreira também. Diz que é sobre uma oportunidade de consultoria em segurança. Ele não pode suspeitar de nada ainda. Naquela noite, Luiz chegou em casa às 6 da manhã. Nina já estava acordada, vestindo o uniforme escolar, o mesmo do ano anterior, já pequeno demais, mas era o que tinham. Pai, a professora disse que terça-feira vai ter uma coisa especial na escola, sobre ciências e invenções. Ela disse, animada de um jeito que partiu o coração de Luiz. Vão vir pessoas importantes falar sobre profissões. Luiz sentou pesadamente no sofá. Que legal, princesa. Você acha que eu posso ser inventora de verdade um dia? Os olhos dela brilhavam com esperança perigosa. Ou arquiteta, tipo você era. Você pode ser o que quiser, Nina. Ele puxou a filha para um abraço. Você é mais inteligente que eu já fui. Mentira. Você é o mais inteligente do mundo. Ela se afastou e pegou seu caderno surrado. Olha, desenhei uma coisa nova. É um prédio que captura a água da chuva e transforma em água limpa. Tipo magia, mas com ciência. Luiz olhou para o desenho e sentiu algo se romper dentro dele.
Era quase exatamente igual ao sistema que ele tinha projetado no projeto para a Terra Viva. A mesma lógica, a mesma intuição. Nina tinha herdado mais do que seus olhos castanhos. Tinha herdado sua mente. E ele estava deixando aquela mente genial definhar em um apartamento de 25 metros quadrados, preocupada em inventar máquinas de fazer comida aparecer. É perfeito, ele sussurrou, a voz quebrando. Você é perfeita. Mais tarde, depois de deixar Nina na escola, caminhando os 3 quilômetros porque o dinheiro do ônibus precisava ser economizado, Luiz finalmente verificou as mensagens no celular. Havia uma de um número desconhecido. Senhor Luiz Ferreira, sou Beatriz Souza, assistente da CEO da Terra Viva Soluções. Gostaríamos de convidá-lo para uma reunião amanhã às 10 horas, sobre uma possível consultoria em segurança. O pagamento pela consulta seria de R$ 500. Confirme presença. Luiz leu a mensagem 3 vezes. R$ 500 por uma consultoria? Isso era comida para 2 semanas. Era a conta de luz. Era esperança. Confirmo presença. Ele digitou de volta, dedos trêmulos. O que ele não sabia era que no escritório da Terra Viva, Rafaela Mendes estava olhando para uma tela com mais de 40 câmeras de segurança abertas. Ela tinha acesso aos sistemas do shopping havia 3 meses. Na tela principal, uma gravação de 2 meses atrás. Luiz encontrando uma carteira perdida com R$ 800 em dinheiro. Ele tinha ficado ali parado por 5 minutos inteiros, claramente em um debate interno. Depois, caminhou direto até o Achados e Perdidos e entregou tudo, intacto. R$ 800. Rafaela murmurou para si mesma. Ele estava passando fome e achou R$ 800. Beatriz, ao lado dela, balançou a cabeça. E devolveu. E devolveu. Rafaela repetiu. Ela apertou um botão, trocando para outra gravação. Luiz conversando com uma adolescente que chorava perto dos banheiros. 20 minutos de conversa paciente até a garota sorrir. Depois, ele discretamente colocou R$ 20 na mochila dela quando ela não estava olhando. Quantas dessas você tem? Beatriz perguntou. 47 vídeos de bondade, Rafaela disse. 47 vezes que ele escolheu outros, não a si mesmo. 47 razões pelas quais eu não conseguia parar de pensar nele. Ela se virou para Beatriz. Você sabe por que eu comecei a observá-lo? Por causa do projeto? Não. Eu nem sabia do projeto até mês passado. Rafaela sorriu tristemente. 6 meses atrás, eu estava no shopping tarde da noite, fechando um contrato ruim. Estava chorando no banheiro, tendo um ataque de pânico. E ele apareceu. Não entrou, claro, mas ficou do lado de fora da porta e simplesmente disse: Moça, eu não sei o que está acontecendo, mas vai ficar tudo bem. Eu prometo. Todo mundo quebra às vezes. Isso não te faz fraca, te faz humana. Beatriz arregalou os olhos. O segurança? O segurança, Rafaela confirmou, limpando uma lágrima que insistia em cair. Ele nem me viu, não sabia quem eu era, só sabia que alguém estava sofrendo. E isso foi suficiente para ele se importar. Ela olhou de volta para as telas. Então comecei a observar. Quem era aquele homem? E quanto mais eu observava, mais eu via. Não era só comigo, era com todo mundo. E então descobri quem ele realmente era. O que ele tinha perdido, o que ele estava sacrificando. E se apaixonou, Beatriz disse suavemente. Rafaela não respondeu por um longo momento. Depois, tão baixo que mal podia ser ouvido. Como não se apaixonar por alguém que é tão bom que dói? Ela fechou as telas e se levantou, voltando a ser a CEO de aço. Amanhã, às 10 horas, vamos mudar a vida dele. E o Maurício vai descobrir o que acontece quando você tenta destruir um homem bom. Naquela noite, Luiz tentou dormir, mas não conseguiu. R$ 500. Uma consultoria. Talvez, só talvez, as coisas finalmente estivessem melhorando. Do outro lado da cidade, Rafaela também não dormiu, olhando para o projeto de Luiz espalhado em sua mesa. Amanhã, ela pensou, amanhã eu devolvo a ele o que foi roubado.
Amanhã, ele descobre que foi visto. Amanhã, tudo muda. Luiz chegou à Terra Viva Soluções às 9h45, 15 minutos antes do horário. Ele tinha caminhado os 7 quilômetros para economizar a passagem de ônibus e seu uniforme de segurança, o único conjunto de roupas decente que possuía, estava encharcado de suor. O prédio de vidro e aço brilhava sob o sol de São Paulo. Ele conhecia aquele prédio. Tinha passado por ele centenas de vezes, sempre desviando o olhar. Era ali que seu projeto tinha morrido. Era ali que sua última esperança como arquiteto tinha sido enterrada. Luiz Ferreira? A recepcionista sorriu calorosamente. A senhora Mendes está esperando. 23º andar. Luiz franziu a testa. Mendes? Pensei que fosse uma consultoria com o pessoal de segurança. A CEO quis participar pessoalmente. Por favor, siga-me. Cada passo no elevador parecia arrastar Luiz para um universo diferente. Mármore, madeira de lei, obras de arte que custavam mais que ele ganharia em 10 vidas. E ele, suando no uniforme de segurança surrado, completamente deslocado. As portas se abriram para uma sala de reuniões onde 8 pessoas já estavam sentadas. Mas seus olhos foram direto para ela, a mulher da cafeteria. Senhor Ferreira, ela disse se levantando. Obrigada por vir. Eu sou Rafaela Mendes, CEO da Terra Viva. O mundo de Luiz parou. A mulher do café. A mulher cujo cartão tinha sido recusado. A mulher para quem ele tinha dado seus últimos R$ 50 era... Você. Ele sussurrou. Eu. Ela confirmou, algo brilhando em seus olhos. Por favor, sente-se. Temos muito a conversar. Luiz olhou ao redor confuso. Mas... a consultoria de segurança? Não há consultoria de segurança, disse um homem mais velho à direita de Rafaela. Há, no entanto, uma questão de justiça a ser resolvida. Senhor Ferreira, Rafaela começou, sua voz profissional, mas com uma corrente de emoção por baixo. Há 7 meses, você enviou um projeto para a nossa empresa. Um projeto de arquitetura sustentável revolucionário. Você se lembra? Luiz sentiu o sangue gelar. Sim. Vocês nunca responderam. Assumi que não tinha interesse. Oh, havia interesse, Rafaela disse, sua voz endurecendo. Maurício, por favor, levante-se. Um homem de terno caro, sentado no canto, ficou lívido. Rafaela, eu posso explicar? Levante-se, ela repetiu. E o homem obedeceu, tremendo. Rafaela se virou para Luiz. Este é Maurício Tavares, ex-gerente de inovação. Digo ex porque, a partir deste momento, ele está demitido. Maurício, explique ao senhor. Ferreira, o que você fez com o projeto dele? Maurício engoliu seco. Eu recebi o projeto. Era brilhante, mas... Continue. Rafaela pressionou, implacável. Mas eu vi que poderia modificá-lo ligeiramente e registrá-lo como meu. Maurício admitiu, a voz fraca. Então guardei o original. Ia esperar um tempo e... E roubar! Rafaela explodiu, batendo a mão na mesa. A palavra é roubar. Você ia roubar o trabalho de um homem que estava dormindo em um sofá com a filha. Um homem que estava passando fome. Um homem cuja genialidade poderia ter salvado esta empresa e milhares de famílias. Mas você... Sua voz quebrou por um segundo. Você achou que ele era descartável porque era um segurança. Luiz estava paralisado, tentando processar. Como você sabe tudo isso? Rafaela se virou para ele, e pela primeira vez, sua máscara profissional caiu. Porque eu estava te observando há 6 meses, Luiz. Desde aquela noite em que você me salvou de um ataque de pânico sem nem saber quem eu era. Eu não. Luiz começou confuso. No shopping, 6 meses atrás. Eu estava no banheiro tendo um colapso, e você ficou do lado de fora da porta me dizendo que ia ficar tudo bem. Lágrimas brilhavam em seus olhos agora. Você nem me viu, mas se importou mesmo assim. A memória voltou para Luiz. A mulher chorando. Ele se lembrava. Depois daquilo, Rafaela continuou. Comecei a reparar em você.
Os sanduíches que você dividia. As crianças que você consolava. A carteira com R$ 800 que você devolveu quando estava literalmente passando fome. Ela puxou uma pasta. 47 atos documentados de bondade pura. E então descobri quem você realmente era. O arquiteto, o projeto e o que tinha sido feito com você. Ela empurrou papéis pela mesa. Este é seu projeto original, avaliado por 3 especialistas independentes. Vale, conservadoramente, 3 milhões em patentes. Implementado globalmente? Bilhões. Luiz olhou para os papéis, sua própria letra, seus sonhos em forma de plantas e cálculos. Eu não entendo. Você foi roubado, Rafaela disse simplesmente. E na cafeteria, quando você me deu seus últimos R$ 50 sem saber quem eu era? Depois de eu ter deixado isso acontecer com você sob meu próprio teto? Ela limpou uma lágrima. Eu soube que tinha que fazer o certo. Rafaela passou 5 dias sem dormir investigando, disse Beatriz, a assistente suavemente. Quando ela descobriu a verdade, chamou reuniões de emergência, contratou investigadores, revisou anos de arquivos. Ela moveu montanhas. Por quê? Luiz perguntou, sua voz quebrando. Por que fazer tudo isso por mim? Rafaela encontrou seus olhos. Porque em um mundo onde você não tinha nada, você escolheu dar. Porque você é exatamente o tipo de pessoa que este mundo precisa e raramente merece. E por quê? Ela hesitou, vulnerável pela primeira vez. Porque eu precisava provar que ainda existem pessoas que fazem a coisa certa. Ela empurrou outro documento. Diretor de Desenvolvimento Sustentável. Salário de R$ 25.000 mensais. Bônus de assinatura de R$ 100.000 para suas necessidades imediatas. Plano de saúde completo para você e Nina. E 15% de participação em todos os lucros gerados por suas patentes. Luiz olhou para os números, sua visão embaçando. Isso não pode ser real. É real, Rafaela disse. É o mínimo que você merece. Seu projeto não vai apenas nos salvar, Luiz. Vai mudar o mundo. Edifícios sustentáveis, acessíveis, que qualquer família pode ter. Você vai tirar milhões da pobreza habitacional. E o Maurício? Luiz perguntou, ainda em choque. Prisão, disse o homem mais velho, que Luiz percebeu ser o diretor jurídico. Fraude corporativa, apropriação indébita. Ele vai pagar pelo que fez. Maurício saiu escoltado por seguranças e a sala ficou em silêncio. Luiz olhou para suas mãos tremendo, segurando o contrato que mudaria tudo. Eu não sei se consigo, ele sussurrou. Faz tanto tempo. E se meu cérebro não funciona mais? E se eu esqueci como projetar? Rafaela se levantou e caminhou até ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Luiz, você não esqueceu nada. Você só estava usando sua genialidade de forma diferente, vendo pessoas, ajudando pessoas. Isso não é menos importante que projetar prédios. É mais. Ela pegou suas mãos. E você não vai fazer isso sozinho. Vai ter uma equipe, tempo, suporte. E se precisar trabalhar 1 hora por dia no começo, tudo bem. Vamos no seu ritmo. Por que você se importa tanto? Luiz perguntou, olhando dentro daqueles olhos que o observavam há meses. Rafaela sorriu, triste e esperançosa ao mesmo tempo. Porque você me mostrou que bondade não é fraqueza. É a força mais rara que existe. E por quê? Porque quando você está no fundo do poço e alguém estende a mão, você aprende o valor de uma alma genuína. Ela se levantou, limpando as lágrimas. Os R$ 50, Luiz, não foram uma despesa. Foram o melhor investimento da sua vida, porque me mostraram quem você é. E agora, o mundo inteiro vai saber. Luiz olhou para o contrato, para Rafaela, para as pessoas ao redor que sorriam com aprovação. E pela primeira vez em 2 anos, desde que Michele morreu, ele sentiu algo que tinha esquecido existir. Esperança. Nina, ele disse de repente. Preciso buscar Nina na escola. Ela tem que saber. Ela tem que saber que os prédios mágicos dela vão se tornar reais. Rafaela sorriu, aquele sorriso que ele tinha visto na cafeteria. Já mandei um carro buscar ela. Com sua permissão, claro.
Achei que você gostaria de contar pessoalmente. Você pensou em tudo, Luiz disse maravilhado. Tive 6 meses para planejar, ela respondeu. E uma vida inteira aprendendo que pessoas boas são raras demais para deixar cair. A porta se abriu e Nina entrou correndo. Pai, a senhora disse que você tem uma surpresa. Luiz a pegou no colo, lágrimas escorrendo livremente agora. Princesa, o papai vai voltar a fazer prédios. Prédios mágicos. Prédios que vão ajudar todo mundo. Nina olhou para ele, depois para Rafaela, seus olhos inteligentes captando tudo. É ela, né? A moça do café que você ajudou? Como você, Luiz começou. Você sorri diferente quando fala dela, Nina disse, matéria de fato. Então olhou para Rafaela. Você vai cuidar do meu pai? Rafaela ajoelhou na frente da menina. Vou fazer mais que isso, Nina. Vou dar a ele as ferramentas para cuidar de si mesmo, e de você, e de muitas outras pessoas. Nina estudou seu rosto. Depois assentiu. Tá bom, você pode ficar. A sala explodiu em risos através das lágrimas, e Luiz soube com absoluta certeza que tudo tinha mudado. R$ 50, um ato de bondade, e um mundo inteiro de diferença. 6 meses depois, Luiz estava na mesma cafeteria onde tudo começou. Mas tudo tinha mudado. Ele não contava mais moedas com desespero. Não calculava quantos dias poderia sobreviver com R$ 20. Não mentia mais para Nina sobre ter comido. Agora, ele segurava uma xícara de café. Um café de verdade, não apenas água, e observava o movimento da manhã. Já virou tradição, né? Disse a atendente sorrindo. Todo sábado, mesma hora, senhor deixa as notas. Luiz sorriu, colocando 5 notas de 50 na caixinha que ele mesmo tinha instalado ali. Para quem precisar, ele disse como sempre dizia. Todo mundo merece um café e uma segunda chance. A plaquinha de bronze na parede brilhava. Às vezes, os menores gestos criam as maiores mudanças, em homenagem a todos que dão quando têm pouco a dar. O projeto da Terra Viva tinha sido lançado 3 meses atrás. Lares sustentáveis. Casas modulares, ecológicas, que uma família podia comprar pelo preço de um carro popular. A primeira vila de 50 casas tinha sido inaugurada na zona leste de São Paulo, e outras 200 estavam sendo construídas em 4 estados. Luiz tinha chorado na inauguração, vendo famílias recebendo as chaves. Crianças correndo pelos quintais. Mães plantando hortas nos tetos verdes que ele tinha projetado. Era mais do que arquitetura. Era dignidade em forma de concreto e esperança. Pai, mama Rafa, vamos nos atrasar, Nina gritou da porta da cafeteria, agora com 11 anos e ainda mais precoce. Luiz se virou e viu Rafaela entrar. Os cabelos louros presos em um rabo de cavalo casual, vestindo jeans e uma blusa simples. 3 anos atrás, ela tinha sido uma estranha com um cartão recusado. 2 anos atrás, ela tinha se tornado sua salvadora. 1 ano atrás, ela tinha se tornado sua esposa. Já vai, princesa, Rafaela disse, beijando o topo da cabeça de Nina. Só estamos terminando o ritual do seu pai. O ritual de gastar dinheiro com estranhos, Nina brincou, mas seus olhos brilhavam com orgulho. Ela entendia agora. Entendia que pequenos gestos salvavam vidas. Aprendi com o melhor, Luiz disse, puxando Rafaela para perto e beijando sua testa. Eles caminharam juntos para o carro, um carro modesto, apesar de agora poderem comprar 10. Luiz tinha insistido. Não precisamos provar nada para ninguém, ele tinha dito. E Rafaela, que crescera pobre e sabia o valor de cada centavo, tinha concordado completamente. A apresentação era em 1 hora. O programa Segunda Chance, idealizado por Luiz e implementado por Rafaela, estava completando 1 ano. 300 empresas tinham aderido. Mais de 10.000 pessoas, pais solteiros, viúvos, pessoas recomeçando após perdas, tinham sido contratadas. A taxa de retenção era de 95%, a mais alta do mercado. Nervoso? Rafaela perguntou segurando sua mão enquanto dirigia. Sempre, Luiz admitiu. Mas é o nervoso bom. O nervoso de quem tem algo a perder, mas também muito a ganhar.
Você sabe que a Nina vai roubar a cena, né? Rafaela riu. Ela preparou uma apresentação de 15 minutos sobre seu projeto futuro sustentável para jovens inventores. Luiz sorriu. Nina tinha conseguido. Aos 11 anos, ela era a mais jovem participante do programa de mentoria em engenharia da USP. Seu projeto de captação de água da chuva tinha sido implementado em 3 escolas públicas. Ela era, oficialmente, uma inventora. Ela é incrível, Luiz disse, a voz cheia de orgulho. Ela é filha do pai, Rafaela respondeu. Vocês dois veem soluções onde outros veem problemas. É genético. No auditório, 2.000 pessoas esperavam. Empresários, políticos, famílias que tinham sido ajudadas pelo programa. E na primeira fila, uma cadeira vazia com uma foto. Michele, a esposa de Luiz, a mãe de Nina. Ela estaria orgulhosa, Rafaela sussurrou vendo Luiz olhar para a foto. Ela te amaria, Luiz respondeu. Você sabe disso, né? Michele sempre dizia que eu precisava de alguém que entendesse meu coração e desafiasse minha mente. Você é as duas coisas. Rafaela sentiu lágrimas picarem, mas sorriu. Ela tinha aprendido a conviver com o fantasma amoroso de Michele. Não como competição, mas como legado. O amor de Michele tinha ensinado Luiz a amar profundamente. E esse amor, em vez de morrer, tinha se expandido para incluir Rafaela. Senhoras e senhores, o apresentador anunciou. Luiz Ferreira e Rafaela Mendes. Eles subiram no palco de mãos dadas. Luiz respirou fundo e começou. Há 3 anos eu estava no meu ponto mais baixo. Viúvo, desempregado, passando fome, dormindo em um sofá com minha filha de 8 anos. Eu tinha desistido de mim mesmo. Tinha esquecido quem eu era. Ele fez uma pausa, encontrando os olhos de Rafaela. E então, numa manhã qualquer, numa cafeteria simples, dei meus últimos R$50 para uma estranha. Não porque eu podia, mas porque ela precisava. E porque mesmo no fundo do poço, eu ainda lembrava que ser humano significava ver a humanidade nos outros. A plateia estava em silêncio absoluto. Aquela estranha, ele continuou, apontando para Rafaela. Estava me observando há meses. Ela tinha visto coisas em mim que eu não via mais em mim mesmo. E quando recebi aqueles R$50 de volta, multiplicados por 1.000, em forma de oportunidade, respeito e amor, entendi algo fundamental. Ele olhou para o público. Bondade não é transação, é investimento. Os juros são imprevisíveis, os dividendos são inesperados, mas o retorno é sempre maior do que você imagina. Rafaela assumiu o microfone. O programa Segunda Chance existe porque Luiz me ensinou que as pessoas mais quebradas geralmente são as mais fortes. Que alguém dormindo em um sofá pode ter a solução para os problemas do mundo, que um segurança pode ser um gênio, que bondade, não currículo, define caráter. Ela sorriu através das lágrimas. 10.000 pessoas empregadas. Mas mais importante, 10.000 pessoas que foram vistas, realmente vistas, por quem eram, não por onde tinham caído. E tem mais, Luiz disse, acenando para Nina subir ao palco. Minha filha tem um anúncio. Nina, confiante além de seus 11 anos, pegou o microfone. Oi, gente! Então, eu e meus colegas do programa de mentoria criamos uma coisa. Se chama Invenções que Importam. É um programa onde crianças de comunidades carentes podem apresentar ideias para resolver problemas reais. Ela clicou no controle remoto mostrando slides profissionais. Já temos 15 projetos, desde sistemas de filtragem de água até aplicativos de segurança comunitária. E a Terra Viva vai financiar todos eles, porque o papai sempre diz: genialidade não escolhe código postal. A plateia explodiu em aplausos. Luiz puxou Nina para um abraço, depois Rafaela. Os 3 ali, no palco, uma família construída de cinzas e bondade. Depois do evento, Luiz voltou sozinho à cafeteria. Era fim de tarde, a luz dourada entrando pelas janelas. Ele se sentou na mesma cadeira de 3 anos atrás, quando tinha dado seus últimos R$50. A porta tocou e uma jovem entrou, desajeitada com sua carteira. Ele reconheceu aquele olhar. Pânico.
vergonha, desespero. Cartão recusado, ela murmurou para a atendente. Eu pensei que tinha saldo. Luiz se levantou. Por favor, deixa eu pagar. A jovem olhou para ele, lágrimas nos olhos. Eu não posso aceitar, Pode sim, Luiz disse gentilmente. Alguém fez isso por mim uma vez. Mudou minha vida. Quem sabe não muda a sua também. Ele pagou, adicionou um sanduíche e um suco e discretamente colocou 5 notas de 50 em um envelope. Para quando precisar, ele disse, entregando para ela. Mas eu nem te conheço, ela protestou. Ainda não, Luiz sorriu. Mas algo me diz que vai conhecer. O universo é engraçado assim. Ela saiu, confusa, mas grata, e Luiz voltou para sua cadeira. Rafaela apareceu alguns minutos depois, como se soubesse que ele estaria ali. Não consegue parar, né? Ela disse, sentando ao seu lado. Você também não, ele respondeu, sabendo que ela tinha seu próprio ritual de bondade, bolsas de estudo anônimas, contas de hospital pagas secretamente, oportunidades criadas nos bastidores. Aprendemos um com o outro, Rafaela disse, descansando a cabeça em seu ombro. Não. Luiz corrigiu suavemente. Você me ensinou a ver minha própria luz quando tudo que eu enxergava era escuridão. Eu só te mostrei que aquela luz existe em todo o mundo, esperando ser reconhecida. Eles ficaram ali, assistindo o pôr do sol através da vidraça da cafeteria, no lugar onde tudo começou, onde R$ 50 se tornaram milhões, onde desespero se tornou esperança, onde 2 estranhos se tornaram almas gêmeas. Obrigada, Rafaela sussurrou. Por quê? Por me deixar te salvar, por me ensinar que força real é pedir ajuda, aceitar bondade, acreditar que você merece ser visto. Luiz beijou seu cabelo. Obrigado por olhar, realmente olhar. Por ver o homem que eu era sob o uniforme de segurança. Por acreditar que eu ainda tinha algo a oferecer ao mundo. Sempre teve, ela disse. Só precisava de alguém para te lembrar. E na cafeteria onde tudo começou, onde bondade tinha plantado uma semente impossível, Luiz Ferreira entendeu a verdade final. Nunca estamos realmente no fundo do poço quando lembramos que podemos estender a mão, seja para ajudar alguém a subir ou para aceitar a mão que desce para nos puxar. Porque no final, não somos salvos. Nós nos salvamos juntos. Um gesto de bondade por vez, um café pago por vez, um coração visto por vez. E às vezes, apenas às vezes, R$ 50 não são o que você perde. São o que você investe em um futuro onde bondade sempre, sempre paga os maiores dividendos. E assim, Luiz descobriu que aqueles R$ 50 não foram um gasto, mas o melhor investimento da sua vida. Porque bondade tem juros compostos. Ela multiplica de formas que a gente nunca imagina. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa lembrar que dias difíceis podem ser o começo de algo extraordinário. Se inscreve no canal para mais histórias que provam que a humanidade ainda vale a pena. E lembra, quando você estiver contando seus últimos reais, talvez esteja contando as bênçãos que estão por vir. A pessoa que você ajuda hoje pode ser exatamente quem vai te ajudar a lembrar quem você sempre foi destinado a ser. Porque no final, não é sobre o dinheiro que damos. É sobre a humanidade que escolhemos manter, mesmo quando parece que não nos sobra nada. E essa escolha? Essa escolha sempre volta. Sempre. Até a próxima história. E que você nunca deixe de ver a luz nos outros, especialmente quando tudo parece escuro.